Fala, fala família, muito feliz de estar aqui hoje, começando com esse novo projeto da casa, esse projeto que nasceu no intuito de trazer você que assiste a gente pelos canais digitais, pelo YouTube, para mais pertinho da gente. Aqui na casa a gente acredita que a casa não precisa de paredes e essa foi a forma de trazer você mais para perto, de levar um pouco mais daquilo que a gente vive aqui na casa para todo mundo que nos assiste. Hoje é o nosso primeiro dia de primícias, primeiro dia desse projeto lindo de bate-papo aqui no nosso canal do YouTube e eu tô tendo a honra de receber aqui o pastor Hélio Joaquim, lá do Rio de Janeiro, de uma igreja linda, maravilhosa que se chama Recomeços. Hoje a gente teve uma noite sobrenatural e a gente vai ter esse bate-papo bem rapidinho para que você possa estar perto, para que você possa aprender, crescer e ser abençoado por aquilo que a gente recebe aqui na casa. Pastor Hélio, primeira coisa, quero dizer para você que eu estou muito feliz de te receber. Amém. Você sempre traz tanta direção e tanta... Olha, se você não assistiu o nosso culto, clica aqui no link, assiste o culto de hoje, primeiro dia das primícias, e assim, começou com o pé direito, já entrou chutando a porta, meu Deus do céu. Hoje foi um derramar, falou sobre unção, e assim, pastor, primeira coisa que eu queria te perguntar, bate-papo rápido, fica à vontade para responder sem cerimônia. Você falou hoje sobre unção. Pastor, fala para mim, como que a unção marcou a sua vida e qual é a sua visão sobre a unção quando Deus escolhe ungir alguém? Amém. Primeiramente, quero dar para vocês bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai assistir. Quero também falar da minha alegria de estar aqui com vocês, é sempre um privilégio. Sendo direto, na minha concepção, unção é uma capacitação especial que Deus ele dá para alguém desenvolver uma missão. Vou te dar um exemplo. Quando você vai num show para poder ouvir uma música, quando você ouve uma música numa televisão, quando você ouve uma música no Spotify, se você ouvir uma música de um cantor secular, aquela música ali, o máximo que ela vai ter capacidade para fazer é de chegar aos teus ouvidos, mas ela não vai alcançar o teu coração. Por quê? Porque só a unção ela consegue tocar onde uma letra normal não tocaria. Só a unção ela consegue tocar onde uma letra jamais conseguiria atingir. A unção é a forma que Deus tem de nos marcar. Uma coisa é alguém falar Jesus te ama, outra coisa é alguém falar Jesus te ama na unção. É o que vocês têm vivido aqui. Liderar debaixo de uma unção é você viver um crescimento e uma transformação de um ambiente quando a gente pisa nele. Uau. Eu falo que tem pessoas que elas têm a capacidade de mudar o ambiente quando elas chegam nesse ambiente. E aquilo ali não tem a ver com ela, tem a ver com a unção que ela carrega. Então a unção para mim é algo que faz a gente diferente dos iguais. Uau. É uma capacitação especial. Faz a gente diferente dos iguais. Sendo assim, eu posso dizer que a unção não é para todos. A unção não é para todos. Uau. A unção está disponível para todos, mas a unção não é para todos. Eita. É o mesmo que o sobrenatural. O sobrenatural, ele está disponível para todos, mas nem todos vivem. Uau. É quando a gente olha para Mateus, quando a Bíblia diz que Jesus vem andando por sobre as águas, aqueles homens se desesperam, aí Pedro fala, se é tu, depois de tantos diálogos para saber se ela é ele mesmo ou não, Pedro disse, se é tu, manda-me ter contigo. Só quem andou sobre as águas foi Pedro. Mas estava disponível para todo mundo. O sobrenatural é só para quem está decidido a descer do barco. Uau. Assim como a unção. 2025, decida, experimentar do sobrenatural, saia do barco. Eita, que Deus já está falando aí com você, que está aí na dúvida se esse ano vai ser igual ou diferente, ó, já tô dando a dica. Uma curiosidade, Pastor Hélio, antes do culto começar, a gente estava ali conversando, Pastor Hélio pratica atividade física, também está correndo. Pastor, fala para mim, a importância de cuidar do corpo é espiritual? Como é que você vê isso? Então, eu vejo como forma de você glorificar a Deus por aquilo que Ele te deu. Uau. A gente tem vivido um tempo em que, hoje em dia, quando você vai em algumas igrejas, já não é mais parâmetro o pastor ser barrigudo. Antigamente a gente ia numa igreja, alguém falava, o pastor é aquele barrigudinho ali ou o magrinho? Ele, né? É sempre barrigudinho, hoje não. Hoje a gente vê pessoas que se cuidam, pessoas que têm entendido que Deus deu um corpo para elas cuidarem. Então, para mim, cuidar do corpo é espiritual, é você honrar a Deus, é você honrar o templo do Espírito. Isso é importante, gente. A gente fala tanto de pecado dos outros, e às vezes a gente está ali na glutonaria, achando que tá tudo bem, na preguiçona. Exatamente. Ei, gente, coragem de olhar no espelho, vamos lá. Não pela estética, mas pelo enfrentamento que o espelho traz. Deixa eu dizer algo para vocês. Aqui eu fiz um apanhado com os meus pastores, com um grupo de pessoas, eu falei, cada um tem direito de fazer uma perguntinha. E aí foi uníssono, todo mundo querendo saber. Quando foi que você sentiu o chamado para ser pastor?
Na verdade, quem sentiu foi minha mãe. Mesmo? É. Eu tinha 16 anos, minha mãe fazia um culto na casa dela, sexta-feira, e teve um dia que ela falou assim pra mim, hoje você vai pregar. Eu falei, mãe, eu nunca preguei. Ela falou, não, hoje você vai pregar. Porque eu comecei a assistir muita pregação e eu fiquei fissurado em leitura na Bíblia. Com 16, 17 anos, eu já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes. Eu ficava lendo. Ela falou, hoje a mensagem está com você. Eu estudei e preparei a mensagem sobre Esther, sobre a rainha Esther. Quando eu acabei de pregar na célula, estava todo mundo chorando. E minha mãe falou, está se cumprindo a promessa que Deus me fez. Deus falou para mim que tinha um pastor na minha barriga. E eu não sabia que você também seria um pregador. Porque uma coisa é você ser pastor. Sim, eu ia passar por isso. Outra coisa é você ser pregador. Deus está me falando que você vai ser um pastor e que você vai viajar o Brasil e o mundo pregando a palavra. Eu falei, amém. E desde esse dia eu comecei a acreditar. Engraçado, que minha mãe me deu a primeira oportunidade na casa. Aí minha mãe me colocou para pregar na igreja dela no culto de sexta-feira, que ela congregava. Minha tia me levou num domingo para poder pregar para as crianças. E dali eu comecei a desenvolver. E eu estava tão fissurado com essa coisa que antigamente, nas igrejas, tinha aquela coisa de oportunidade, né? Sim. Dava 10 oportunidades. O que eu fazia? Pedia. Eu saía de casa e ia para uma igreja que dava oportunidade. O pessoal dá oportunidade que dá. Uau. Aí eu ia lá e dava uma saudação. Aí o pessoal falava assim, semana que vem tem como você vir pregar? Então assim eu comecei as minhas agendas de pregação no meu ministério. Foi o que eu falei hoje, tem oportunidade que você tem que criar, né? Tem coisas que vai no espírito, mas tem coisas que você faz força. Esse pastor aí que começou de maneira tão incipiente, tão jovem, hoje você já está aí com a sua igreja, uma igreja linda, ontem fez um culto maravilhoso de virada. Qual é o maior desafio hoje que você vê no pastoreio, no cuidado com a igreja, que você encara assim como sendo o maior desafio? O maior desafio é você não se perder no meio do crescimento. Uau. Porque Isso é verdade verdadeira. É porque o que eu mais vejo as pessoas é elas se perdendo delas mesmas. Não são mais as mesmas. Ontem eu conversava com meu primo, ele falava assim, pô, tô numa igreja, mas o meu pastor, ele não aperta minha mão, ele vai embora e tal. E eu parei até poder refletir nisso. Será que ele já não era assim e continuou? Ou será que ele era desse jeito e mudou? Então o Espírito começou a me recordar, você não pode se perder de quem você é. Seja a mesma pessoa. E não mude a visão para agradar ninguém. Às vezes a gente quer se transvestir daquilo que a gente não é para agradar quem não precisa. Uau. E às vezes alguém olha para você isso. E fala, a Giovana tinha que ser desse jeito. Eu falo, por que eu tenho que ser desse jeito se Deus me chamou para ser desse jeito? Tem um povo que vai te amar do jeito que você é. E hoje, se você pudesse definir assim, o maior legado que você quer deixar como pastor, qual seria? O maior legado que eu quero deixar é pro meu filho. Uau. Eu não quero deixar legado para eles, é pro meu filho. Porque quando eu olho pro ministério pastoral, eu entendo que eu posso passar e alguém pode continuar. Mas na vida do meu filho, a maior marca quem vai deixar sou eu. Uau. Eu sou o pastor daquele pequeno rebanho que pode se tornar um grande rebanho amanhã. Glória a Deus. Então, eu entendo que é mais difícil, você é mãe, você sabe disso, pastorear o João Hélio do que pastorear a igreja. Porque ele me vê todo dia. Sim, te vê na intimidade. O povo me vê no altar. O povo me vê pregando. Uau, palavra, gostei do pastor e tal. Só que o João Hélio me vê ele todo dia. Quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu brigo com a mãe dele, quando a mãe dele briga comigo, ele fala... E ele é tão... e ele é uma arma do Espírito Santo. É que às vezes eu faço alguma coisa. Aí ele vai lá e fala assim, ó. Varão. Eu falo, o que foi, cara? Eu não fiz nada. Ele é homem de Deus. Qual que é a idade dele, pastor? Ele tem 11 anos, mas ele é uma figura, Deus, cara. Muito bom. Eles são incríveis, cara. E assim, pastor, conseguiu já, pra gente finalizar, essa é a última, já conseguiu chegar no ponto ideal de conseguir equilibrar o ministério e a vida pessoal, os limites do que é público, do que é privado, dizer não. Eu costumo dizer aqui na casa que a igreja é um organismo vivo e faminto. Sim. E se a gente não souber medir, a gente entrega às custas, às vezes, da nossa saúde física, Sim. mental, espiritual. Já conseguiu chegar nesse ponto ideal? Eu só consegui chegar nesse ponto depois da dor. É verdade. Final do ano passado, dezembro, dia 17 de dezembro, eu tive um problema de saúde, um pico de pressão alta, porque a gente vinha fazendo uma obra de 2 anos e meio, construindo um templo, e a gente ia inaugurar 31 de dezembro, isso era 18 de dezembro, 17 de dezembro, gastamos milhões, e nesse inteirinho de tempo eu dormia 1h da manhã, acordava 6 horas para ir para a obra, não parava,
e atende um, atende outro, deixa a família, deixa filho, não tem tempo para nada, não tem tempo para casa, não tem tempo para se cuidar. Aí Deus foi lá e me parou. E o engraçado é que nesse tempo as coisas na igreja continuaram a acontecer mesmo sem mim. Eu fiquei uns 3 meses em estado de síndrome do pânico e ansiedade. Eu não conseguia pegar o microfone para falar. E quando eu falava, parece que alguma coisa tapava a minha voz, como se tivesse alguma coisa prendendo no meu peito. Tomando remédio de pressão, tomando Rivotril, tomando ansiolítico, tudo que eu não acreditava que poderia acontecer. Depois desse dia, se eu tiver afim eu vou, se eu não tiver afim eu não vou. Se eu quiser jogar bola eu vou jogar bola, se eu quiser ir fazer o casamento eu faço ou não. Porque eu entendi que em primeiro lugar está Deus, segundo minha família, em terceiro eu, depois a igreja. Eu não deixo de visitar, não deixo de ir em casamento, não deixo de ir em festas, mas se algum dia eu acordar e falar, cara, eu não quero ir não. Hoje eu quero ir no shopping, eu vou no shopping. Uau. Porque aquele dia 17 poderia ter sido a minha última vez, eu poderia não ter aproveitado bem a minha vida e me anulei em prol de uma causa que Jesus já morreu por ela. Então, eu aprendi que o não, ele é libertador. Curativo. E às vezes eu dou não só para poder dizer que eu sei dar não. Tem que treinar, né? Eu poderia até dizer sim, eu digo não. Eu falei, se a gente não sabe dizer não, nosso sim perde o valor. Exatamente. Se a gente não sabe dizer não, nosso sim perde o valor. E é isso, você que é pastor, ó, seja inspirado a cuidar de você, a cuidar da sua casa, a cuidar da sua saúde, a saber impor limites e barreiras, né? E a entender que você vivo faz a obra, você morto você não faz. Acabou. Acabou. E aí passa uma semana, eu coloco tu no seu lugar. Exatamente. E foi embora. A sua família que fica sem. É. Pastorzão, muito feliz de receber você, muito, muito, muito alegre pela essa aliança que a gente teve. 2024 trouxe essa boa surpresa aqui para casa. Se você pudesse dar uma palavrinha assim de esperança para quem está nos assistindo, para a gente começar o ano já de pé direito, fica à vontade. Dai, você que está nos assistindo, já me despeço de você. Que Deus te abençoe. Amanhã eu volto, gravo mais. E seja bem-vindo a esse novo formato aqui do nosso YouTube. Queria dizer para vocês que esse ano na sua vida será um ano de milagres escandalosos. Uau, eu recebo, hein? Mas para que milagres escandalosos aconteçam, você também precisará ter atitudes escandalosas. Uau. Elias, ele não viu a nuvem, Elias não viu o trovejar do céu, ele apenas ouviu um som de uma grande chuva e ele acreditou que iria acontecer. Poucos sinais vão anunciar coisas grandes a você nesse ano. Amém. E se você conseguir codificar os sinais de Deus, você vai andar na frequência do céu para viver não um tempo de sequidão, mas um tempo de abundante chuva. Quero profetizar sobre a sua vida que esse ano é o tempo em que a seca acabou. Amém. E é o tempo em que a abundância de chuva chegou. Em nome de Jesus. Vai abundar de tal forma em sua vida, em sua história, amém, que vez em quando você precisará correr de algumas coisas que Deus está fazendo na sua vida para você não se perder no meio delas. Assim como Elias precisou correr daquela chuva, assim como Acabe correu, que você também não fique preso àquilo que Deus está fazendo em sua vida para você não ser impedido de viver algumas coisas maiores lá na frente. Que esse ano você não tenha medo da seca, que você enfrente ela e saiba que o ruído da chuva ou que o som da chuva é suficiente para você começar a se movimentar com fé, acreditando que coisas grandes vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém, eu creio. Um beijo para vocês. A gente se vê e recebe essa palavra que ela é para sua vida. Beijo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.